O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Reviews. E hoje com um produto novamente da Banggood. E perguntam a vocês o que é a Banggood. A Banggood é um site que vende tudo. Por isso, vou-vos deixar ficar o link na descrição para esta trotinete e mais um milhão de coisas, com o link para vocês poderem usufruir de descontos e para poderem visitar o site da Banggood. E o que é que nós temos aqui? Uma Angwatt CS1. Diz a marca que isto é pau para toda a obra, ou seja, off-road puro e duro. Neste modelo temos um quadro em ferro com liga de alumínio, motor na roda traseira com 1000 watts de pico. Quanto ao torque, não foi possível apurar o torque desta máquina, mas o controlador de torque foi melhorado para o modelo 29A. O que é que isto quer dizer? Não faça mais pequena ideia, só que o torque foi melhorado através de um controlador novo nesta máquina. Bateria de lítio de 48 volts, 21.3 amperes. Traz um carregador de 54.6 amperes, 2.0 amperes hora. Tempo de carregamento entre 7 a 8 horas, como já é normal neste tipo de equipamento. Diz a marca que a estimativa de percurso percorrido com uma só bateria poderá variar entre os 65 a 80 km. Já sabem que tudo depende da ajuda que vocês vão utilizar. Quanto menos ajuda, mais quilómetros ela fará. E agora a malta mais pesada vai gostar disso. Qual é o peso máximo que esta e-scooter suporta? 150 kg. Geralmente é 120, mas este modelo são 150 kg. Esta máquina pesa cerca de 30 kg, não é leve nem é pesada. Vocês também não vão andar com isto às costas, por isso 30 kg será um peso aceitável para um modelo desta gama e desta categoria. E este modelo supera 30 graus de inclinação. Isto é o que nós vamos ver a seguir com o nosso teste de inclinação. Eu não sei se vocês têm noção, mas isto sobe mesmo muito, e se ela conseguir subir isto, consegue subir qualquer coisa. Não tenho esperança que ela tenha grande potência para subir a grande velocidade, mas certo que vai conseguir subir, de certeza, ó. E vai ela, vamos lá, é que isto é mesmo muito inclinado, muito inclinado, ó, e vai, e atenção que o piso aqui é mega irregular, é deste empedrado todo estranho. Vamos lá ver se eu consigo chegar lá acima. Não vai a grande velocidade, logicamente, porque o piso também não, assim, não o permite, mas, meus amigos, ela trepa, ó, vai, aí vai ela, vai, tem que dar, vamos, pá, isto tem muito mais inclinação do que o que o site recomenda, obviamente que sim, não é? Porque eu, para testar isto, é mesmo no limite. Já está no fim da vida dela. E vai, meus amigos, a nível de inclinação, pá, sim, é como diz o site, ela sobe, vocês já olhem lá isto, uma inclinação brutal. Conseguiu subir, por isso, vocês no percurso diário, para o trabalho, para brincar, vão conseguir subir à vontade, por isso. Este modelo vem equipado tanto com o amortecedor da frente como do trás de mola, mas ambos são reguláveis numa peça que traz aqui na parte superior e aqui deste lado. Podendo regular, o que é que quer dizer? Conseguem ter uma suspensão mais rija e uma suspensão mais mole, consoante o gosto de cada um. E quanto aos pneus desta máquina, estamos a falar de pneus de 11 polegadas, com um piso de off-road, este é bastante rugoso, e são pneus tubeless, sem qualquer tipo de câmara de ar. E o que é que vocês acham depois destas especificações? Vamos colocá-la em off-road, porque eu quero testar tanto a rugosidade dos pneus como a regulação das molas. Ora bem, vamos aqui para a parte do terreno, isto está tudo molhado, cheio de lama, porque tem sido uns dias horríveis de chuva e de lama. Jesus!
Ui! Isto lá está, se isto supera estas coisas, supera qualquer coisa. Meu Deus! A ver se eu não caio. Opa, esqueçam, a suspensão é brutal disto. A suspensão é simplesmente brutal. Suspensão, fogo. Meus amigos, mais uma prova separada. Eu agora vou fazer um bocadinho ali naquela zona, mas se calhar nem sei se vou filmar ou não. Final, parece que ainda vou filmar. Está tudo estragado aqui o chão. O piso está todo. Está tudo destruído. Mas isto vai. A nível de travagem, estamos a falar de travões mecânicos montados em discos de 140 mm. E se vocês forem nabos a conduzir isto, ainda traz um sistema e-brake, que é um sistema de auxílio à travagem. Por isso, se vocês forem malucos, ele vai vos auxiliar na travagem para vocês não se magoarem. E antes que eu me esqueça e que vocês se esqueçam, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o teste de travagem. Travão de trás, travão da frente e os dois travões. Vamos testar o travão de trás. Está lá, muito fixe. Vamos testar o travão da frente. Também trava bem. Vamos testar os dois travões, que logicamente vão travar bem. Categoria. Meus amigos, feito o teste de travagem, pá, está... Não é das melhores, mas isto dá para afinar, mas cumpre a parte de travagem a que está destinada. Vamos passar rapidamente para o unboxing, para vocês não arrefecerem aí enquanto estão a ver o vídeo. Vamos fazer aqui um unboxing rápido. Isto é uma trotinete, mas nem sei muito bem o que é que está aqui dentro, porque tenho recebido tanta mercadoria que fica um bocado confuso e a caixa não tem qualquer tipo de identificação. Vamos mas é abrir para ver o que é que tem dentro. Vamos começar de novo. Vamos fazer o unboxing de uma trotinete da Angwatt. Sempre tudo muito bem acondicionado, como já é costume aqui na Angwatt. Estamos a falar daquele material que é preciso tirar um curso na NASA para conseguir montar, que é o que eu mais gosto. Traz o guarda-lama traseiro, traz o carregador ali, o manual de instruções e ferramentas. Isto é só pôr ao sítio, meter o guiador com estes 4 parafusos e, se estiver carregada, está pronto a circular. Isto é sempre um material de grande nível para se montar, que eu tive que mostrar o meu diploma formado em 15 faculdades para conseguir montar isto. Muito simples, é só pôr o guiador para cima, fazer a travagem, colocar o guiador, que são 4 parafusos, tirar e voltar a pô-los, colocar o display, que são 2 parafusos, fica à frente montado, e depois colocar aqui na traseira com mais 3 parafusos, montar o guarda-lamas. Fica feito. Vamos voltar para os testes. E os modos de ajuda. Esta máquina vem equipada, imaginem só, com 5 modos de ajuda. E quanto ao display, é o que vocês podem ver, bastante simples, mas com a informação toda. A amperagem da bateria, aqui em forma de pilha, a carga que ainda tem, aqui a trip, a viagem que estamos a fazer, os quilómetros já fizeram, a mudança engrenada e aqui a velocidade a que vamos. No modo 1, vai aos 17 km por hora. No modo 2, aos 25, no modo 3, 39, no modo 4, 53, no modo 5, 70 km por hora. Penso que já é o suficiente. Quanto aos comandos, botão para ligar, botão para as luzes, mais e menos na ajuda, a vela da buzina e aqui pisca para um lado, pisca para o outro. Aqui o modo parque e o modo andar. Não esquecer que ela vem equipada com 2 cartões NFC para evitar os roubos, logicamente que terão que configurar quando adquirirem o equipamento, mas é muito porreiro esse sistema para realmente poderem estar mais descansados quando tiverem que aparcar na rua. Quanto à iluminação, vamos testá-la durante a noite, mas agora só vos vou falar dela. Ele traz um farol de LED aqui na frente, traz também uns faróis aqui deste lado. Esta parte lateral é toda iluminada, tem stop e tem presença e faz os piscas também logicamente.
Como vos tinha dito, vamos passar para a noite para vos conseguir mostrar a iluminação deste brinquedo, que acho que vocês vão gostar. E estamos na noite. A iluminação é como vocês podem ver, ele tem um farol de LED na frente, tem um de cada lado da plataforma e depois tem aquele risco amarelo espetacular. Atrás tem o stop e tem a luz de presença com pisca. Vou-vos mostrar o pisca, olhem lá, a luzinha. Pá, é engraçado. Agora vamos ver, testar isto em zona escura, a ver se realmente a iluminação é porreira ou não. Ora então, vamos testar a iluminação aqui na subida um bocadinho íngreme, a ver se ela consegue subir até já não vai lá. Ela tem força, mas já não vai lá. O terreno está encharcado, não sei como é que vocês estão a ver aí a iluminação, se conseguem ver alguma coisa ou não. Mas vejam vocês, parece-me que sim. Parece-me que sim. Que a iluminação é bastante razoável. É aceitável. Geralmente são desdobráveis através aqui de uma patilha e depois é preciso fazer alguma força, ela rebate e aqui este gancho prende aqui por baixo. Por acaso este sistema está bem feito e podem levantar sem correr o risco do gancho fugir e ela cair-vos das mãos. Assim me despeço, agradecer mais uma vez à Banggood por me ter enviado a Angwatt, que é uma máquina espetacular. Lema geralmente aqui do canal, façam por ser felizes, meus amigos, porque ninguém o fará por vocês e se vocês não se esforçarem, a vida vai ser uma miséria. Eu estou top, podia estar melhor, podia ter milhões de euros, mas não tenho. Por isso, aquele beijo à prima, não a gastem toda, também preciso dela. Vemo-nos para a semana com outro produto, não sei qual, mas outra coisa qualquer. Até logo!